vamos direto ao nosso assunto. Até anotei os tópicos aqui do que eu quero falar para vocês. Esse curso, ele estava para ser lançado já há bastante tempo. Eu já venho recebendo vários pedidos desde a época que eu estava vendendo os produtos com a Cultivar. O nome desse curso é Enxoval Essencial, porque eles são as peças que eu vendia na Cultivar e são as peças essenciais. A gente já vai falar desses conceitos, do que significa ser uma peça essencial para o enxoval de bebê. Então, hoje, a aula é para falar do conceito e da importância do enxoval essencial e por que quem trabalha no segmento de baby, né, seja ativos para bebê, seja enxoval de bebê, precisa conhecer esse universo. E eu quero começar com o principal conceito, que é o conceito de enxoval. Tem muitas pessoas que até se intitulam como especialista em enxoval, mas que elas não têm essa diferença do conceito a diferença entre o produto e realmente o que significa o termo, a expressão enxoval. Quando a gente está falando de enxoval, a gente não está falando de uma lista de produtos específica. Quando a gente está falando de enxoval, a gente está falando de um momento de compra específico. Então, quando a gente fala enxoval de bebê, enxoval de casamento, enxoval de casa nova, enxoval de pet, agora tem também enxoval para pet. Então, esse termo enxoval, ele pode ser usado nesses diferentes conceitos e produtos. Por quê? Porque ele não significa um produto específico, ele significa um momento. E que momento é esse? É o momento que a gente está preparando algo novo que vai acontecer. Então, quando a noiva, né, lá vai casar, ela prepara o enxoval de casamento, ela está preparando essa nova etapa da vida dela, que é viver, né, ir para casa nova, precisa das coisas ali que ela está preparando, esse momento que vai acontecer. Quando a gente fala de enxoval de bebê, é a mesma coisa. É um momento onde a gestante e a família está preparando a chegada desse novo bebezinho, desse novo membro da família, que vai precisar de alguns itens que a família não precisava antes. Então, a família vai precisar preparar um espaço para receber essa criança, vai precisar de itens para os cuidados com essa criança. Então, esse momento específico, que é uma janela de alguns meses, normalmente, né, vai ali do terceiro, quarto mês de gestação até a ida para a maternidade mesmo, é esse momento, essa janela que a gente chama de preparação do enxoval do bebê. Depois que o bebê nasceu, não significa que ele não vai precisar mais dessas peças, mas vai ser enxoval enquanto a mãe está preparando a chegada do bebê. Depois do bebê nascido, se precisar repor peças, se precisar comprar mais itens, se precisar comprar produtos para atender as diferentes fases de desenvolvimento do bebê, isso já vai ser artigos para bebê. Já não estamos mais no momento de janela de compra de enxoval de bebê. Tá? Então, isso é uma coisa extremamente importante que muitas pessoas que se dizem especialistas acabam não se dando por conta. E aí colocam a palavra especialista em enxoval de bebê como se isso significasse uma lista de produtos específica. Não é isso, tá? Então, vocês que estão aqui nessa aula comigo já aprenderam alguma coisa. Tem a minha aluna da formação de consultora especialista em enxoval de bebê já sabe disso. Estou vendo que tem perguntas aqui, mas depois eu tiro um tempinho para responder as perguntas, tá? Bom, eu comecei a trabalhar com produtos para bebê em 2014, tá? Quando eu montei meu ateliê, no final da gravidez do Luca, vim por esse caminho de produtos para bebê, muito estimulada pela minha maternidade, né? Então, eu comecei a costurar, estava o Luca no forninho ainda, então ele bebezinho, eu entendia várias coisas a partir da própria necessidade que eu tinha de produtos nos cuidados com ele. E com o passar do tempo, eu fui estudando, me especializando. Hoje eu sou especialista em enxoval para bebê.
Hoje eu estou dentro da plataforma Mamãe Completa, que algumas de vocês devem conhecer, que é uma das maiores plataformas de conteúdo para maternidade do Brasil, como especialista em enxoval para bebê. Tem um curso de formação, né, para formar novas especialistas que possam prestar consultoria para as gestantes e para as famílias nesse momento, que a gente acabou de falar, que é o momento de preparação do enxoval de bebê. Então, eu vim me capacitando para poder atender esse segmento de mercado, porque a minha experiência anterior ao meu ateliê é de vendas. Então, eu tenho experiência de vendas, já faz vamos para 15 anos de experiência em vendas. Então, quando eu montei meu ateliê, eu sabia a importância de conhecer profundamente os produtos que eu vendia para conseguir colocar esse produto no mercado. E isso me ajudou a ter sucesso nas minhas vendas. Só que lá no começo eu trabalhava com peças personalizadas. Então eu trabalhava, né, com bolsas maternidade, todos os itens de passeio que vai ali na bolsa, caderneta de vacina, necessaire, porta-mamadeira, porta-fralda, trocador, tudo aquilo que era importante, personalizado. Então fazia aqueles kits, colocava para vender. Até que chegou um tempo que eu já estava dando curso, e aí eu comecei a ter muitas alunas, uma rede de suporte maior, fazer mais conteúdo, e aí começou a ficar bem delicado de conciliar, né? Atender um mercado de personalizado, porque as mães, quando vão buscar por personalizados, elas exigem um tempo de atendimento mais dedicado ali para pegar detalhes do personalizado, mas eu não queria parar de vender. Então, eu fiz uma migração, né, depois de 6 anos trabalhando com produtos personalizados, para trabalhar com produtos que não são personalizados e que eu pudesse ter praticidade de produzir, porque daí eu já tinha uma demanda grande com as minhas alunas nesse meio tempo. Então, eu precisava ter praticidade de produzir e eu precisava que essas peças fossem realmente úteis e que atendessem uma demanda de mercado. E aí eu vim para o enxoval essencial. Tudo isso que vocês estão vendo aqui em cima da mesa é exatamente o portfólio de produtos que eu trabalhava com a Cultivar. Então, eu, né, fiz essa migração do personalizado para o pronto entrega, digamos assim, com produtos essenciais. O que é um produto essencial? É aquele que é indispensável. É aquele que o bebê não pode nascer sem que tenha esses itens aqui, lá no enxoval da mãezinha, né, que está preparando a chegada desse bebê. E aí eu consegui realmente ter uma demanda, um volume de vendas muito grande. A Cultivar, que é a minha marca, que hoje está em off, está parada, mas ela foi um grande laboratório para mim, para que eu pudesse testar o mercado e poder dizer para vocês hoje que esse mercado está super validado. Então, existe um mercado para produtos que não são personalizados e que a gente consegue trabalhar com itens à pronta entrega. Teve um mês que eu trabalhando sozinha na Cultivar, atendendo a demanda das alunas, eu atendendo as clientes pelo WhatsApp, produzindo as peças, embalando para entrega, então fazendo tudo sozinha, eu consegui vender 15 mil reais de produtos. Por quê? Porque são peças práticas de produzir. Então, eu consegui me organizar para que eu tivesse essa produção prática, para que eu pudesse dar conta dessa demanda de pedidos. Então, existe um público preparado para isso. A maioria das minhas clientes lá na Cultivar eram profissionais liberais. Então, como eu também tenho esse olhar vendedor, claro que eu usei a Cultivar como um grande laboratório, eu percebi que o perfil de clientes também que procurava pelos meus produtos eram profissionais autônomas, bem-sucedidas. Então, eu atendia arquitetas, advogadas, psicólogas, então, profissionais que tinham, né, um poder aquisitivo legal e que gostam de peças que vão atender uma necessidade delas e que sejam simples e práticas para o uso no dia a dia. Tá? Dito tudo isso, deixa eu ver. Bom, antes de mostrar agora que eu tenho aqui para mostrar os itens do curso, eu vou dar uma olhadinha se tem algumas perguntas
para a gente, né, se trocar aqui, eu poder responder vocês antes de dar continuidade. Então, tem a linha Slim, a fralda multiuso e a fralda de boca, que são peças, aí tem outra opção aqui no lilazinho também, ó, que são peças básicas, mas essenciais. Então, o indispensável, independente da classe social do cliente de vocês, independente de qualquer coisa, mesmo que essa pessoa queira ter um enxoval personalizado, essas peças aqui não tem por que elas não ter, mesmo que não seja personalizado, porque são as peças do dia a dia. Então, vai comprar um kit de bolsa, se tu fizer bolsa personalizado, a capinha de caderneta de vacina personalizada. Mas essas peças aqui, nem sempre, né? Porque são peças muito do dia a dia, que vão muito para lavagem, que, enfim, as mães gostam de ter elas mais práticas. Então, das fraldas, a gente tem as slims, em 2 tamanhos. Tem as de barrado, né? Que era o que eu trabalhava lá na Cultivar, a fraldinha de boca, a fralda multiuso, daí de barrado também. E, claro, são peças simples, mas o capricho que eu tenho no acabamento dessas peças, eu vou dar as dicas de costura, de como que eu faço para isso ficar realmente com o acabamento perfeito. Porque peças simples como essa precisa ter um acabamento perfeito, porque o acabamento vai chamar muito a atenção. É o que vai embelezar o produto, vai acabar sendo o próprio acabamento da peça. Então, essa fralda grande multiuso, a fralda de ombro, ó, que também era muito pedida, mas incluíam bastante nas pedidos de enxoval. Vou terminar de mostrar as peças, já conto, assim, algumas. As toalhas, né? Tem 3 modelos de toalha de banho. Tem a toalha fralda, que é uma toalha super indicada, pelo menos para os 3 primeiros meses de vida do bebê, que é uma toalha com capuz e o tecido de fralda, né? Esse tecido de fralda é o mais indicado para a pele sensível do bebê. Então, mesmo que não seja uma toalha fralda, tem que ter uma toalha como essa aqui, que tem o forro de fralda. Eu trabalho sempre com atoalhado 100% algodão. Vou falar mais detalhes disso na aula para vocês de segunda-feira, os porquês. Então, esses detalhes são realmente bem importantes. Agora, essa toalha aqui já é uma toalha grandona. Essa é forrada com fralda na parte de dentro para poder usar desde o nascimento. Então, ela tem um capuz, todo o acabamento embutido, e ela é uma toalha que vai atender a criança até aproximadamente 3, 4 anos, consegue atender tranquilamente ainda esse tamanho de toalha. Ela faz parte também do portfólio das peças essenciais. Eu coloquei também a toalha sem o forro de fralda, que ela tem um detalhe de acabamento no capuz diferente. Ó, então ela vai ter um detalhe por dentro do capuz. Aqui que é uma listinha para a gente poder fazer o acabamento perfeito também. E pode ver que mesmo sem ter o forro de fralda, o acabamento do capuz é perfeito. E é tudo só com a máquina doméstica. Tá? Então, é nesses detalhes que eu digo para vocês, que peças básicas, peças simples, precisam ter um acabamento perfeito. Nesse caso aqui, então, ela é sem o forro de fralda, tá? Se o atoalhado for 100% algodão, dá para usar desde recém-nascido também. Se não for um atoalhado 100% algodão, aí eu indico a partir de 6 meses, tá? Porque já deu tempo da mãe saber se o bebê tem alguma alergia ao poliéster. O coelho, o meu coelhinho, ele é básico, ele é estampado de um lado, flanela do outro, 80 por 80, também com acabamento perfeito. E uma peça, na aula de segunda-feira vocês vão ver o quanto é bom de vender e é indispensável, e quando a gente usa os argumentos certos,
As mães acabam comprando 2, 3 de uma vez só, pela necessidade. Então, eu tenho aqui, a gente vem para os lençóis, tá? Agora, nos lençóis, deixei por último aqui para apresentar para vocês, porque berço é uma coisa... Enfim, tem a fronha aqui. Essa fronha eu uso esse tamanho padrão para qualquer jogo de lençol que me pedirem, que é para o travesseirinho de bebê. O lençol de vira, para o berço grande, né? O berço ou padrão americano ou padrão europeu, tá? Com a vira. E mostra aqui o acabamento da vira, ó. De um lado, costura de acabamento, e do outro. Olha a perfeição desse acabamento, da emenda dos tecidos. Então, vou ensinar direitinho como faz esse tipo de acabamento no lençol de vira. Que eu fiz ele aqui em percal, mas ele pode ser também um tecido estampado aqui nessa parte. Mas, para facilitar a minha vida, eu já deixava a estampa só na vira, que eu usava o percal branco para todos os pedidos e só mudava a estampa da vira aqui, combinando com a fronha e com o lençol de elástico. Também quero mostrar aqui o acabamento do lençol de elástico. Esse que eu estou mostrando, ele é o padrão americano, porém, lá na aula eu explico como altera as medidas para fazer para o padrão europeu e para a caminha Montessori também. Então, aqui, ó, o elástico, ele é embutido, ó, fica todo embutidinho dentro e nas laterais também, ó, não é zigue-zague, não é overlock, acabamento perfeito, ó, dos dois lados, só com a máquina reta doméstica. Vocês estão vendo que não tem nada estruturado, é só tecido leve. Então, qualquer máquina doméstica vai dar conta de fazer qualquer uma dessas peças. Eu tenho aqui 2 lençóis pequenos, tá? Na aula de lençol para mini berço, eu fiz uma aula ensinando a fazer o lençol sob medida. Porque hoje em dia a gente tem inúmeros modelos de mini berço no mercado. As mães estão fazendo uso do mini berço e elas têm muita dificuldade de encontrar o lençol sob medida para aquele colchãozinho pequeno. Porque cada modelo vai ter um tamanho de colchão diferente. Aí o que acontece? Quem estiver oferecendo o lençol sob medida tem uma demanda de mercado gigantesca para atender. E os nossos lençóis, vocês podem acreditar que são infinitamente melhores do que os lençóis que elas vão encontrar nos marketplaces por aí. Então, tem um lençolzinho pequenininho. Esse aqui, ele tá oval, mas eu tenho para mini berço com a aula dele sob medida. E esse oval eu fiz para esses colchonetes aqui, ó, que esse aqui eu tenho para mostrar. Esse tipo de colchonete está sendo muito usado também para Moisés, que as mães colocam o Moisés do lado da cama, às vezes o carrinho, né? Já viram um bercinho e elas usam esse colchãozinho aqui dentro do carrinho para o bebê dormir ao lado da cama nos primeiros meses. E esse lençol oval, a gente consegue fazer também um lençolzinho que vai seguir aqui a curvinha dele, que não, isso aqui não tem no mercado, tá? Se for comprar lençol oval, ou tu vai pegar um lençol e vai encaixar do jeito que der, mas o lençolzinho oval, assim, é um produto que a gente tem que aproveitar essa demanda de mercado. Então, a gente consegue atender esses colchonetezinhos aqui, que está super em alta aí, que as mamães têm usado muito, tá? Então, uma coisa que a gente precisa realmente estar atenta nessas movimentos de mercado, né? Questão do enxoval. Para o mini lençol, eu tenho também um lençol de cobrir, que eu faço ele bem simples, só com uma barrinha em tecido aqui, combinando com o lençolzinho de cima, e aí eu uso o mesmo modelo de fronha também no kit 3 peças.
Mas eu não faço ele com vira, porque normalmente ele vai ser usado ou no carrinho, ou no mini berço. Então eu faço um lençolzinho que vai atender, que vai ser kit com um lençol pequenininho. E incluir também o famoso, o mais pedido, o babador da Cultivar, que é um modelo de babador que eu recebia muitos pedidos para ensinar. Deixa eu ver aqui, ó, eu tenho ele aqui em várias estampas. E incluí nesse curso a modelagem, que eu fiz uma modelagem exclusiva para Cultivar. Ele é um babador que ele não tem o botãozinho aqui, né? Então ele encaixa essa folhinha. Ó, e aí depois ele dá um charminho todo especial aqui no fechamento, com essa folhinha atualhada na parte de trás, que eu uso, né? Então aqui tem várias estampas. Incluí também a aula do babador atendendo a inúmeros pedidos. Essa modelagem que eu fiz. E é uma modelagem que eu fiz no manequim. Então ela dá a voltinha no pescoço aqui perfeitamente. E veste super bem no bebezinho. E ele faz muito sucesso. Então eu colocava os kits. Eu incluía aqui o kit 5 peças com a toalha fralda, a fralda multiuso, a fralda de ombro, a fralda de boca. Aí colocava 2 fraldinhas de boca, colocava um babador. Era certeiro de vender. Vendia muito bem. Ou então colocava um kit com toalha de banho. Enfim, essas peças aqui, era isso que eu queria falar agora para o final, elas acabam sendo compradas em quantidade, se a gente souber argumentar, né, na hora da venda. Por quê? O bebê não precisa só de um jogo de lençol. Ele vai precisar de pelo menos 3. O bebê não precisa só de uma toalha de banho. O bebê não precisa só de um coelho. Eu já peguei mãe que a lista da maternidade pedia 5 coelhos na lista da maternidade. Então, essa toalha fralda, como ela faz pouco volume, eu sempre orientava a mãe a colocar uma toalha dentro da... Sabe aqueles kits que a mãe leva para a maternidade com a troca de roupa? Que vai ali toda a roupinha? E eu orientava as mãezinhas a colocarem uma toalha fralda dentro do kit, para poder usar a fralda do bebê, a toalha do bebê lá na maternidade, para não usar do hospital. E elas compravam a ideia, gostavam de colocar a toalhinha ali no kitzinho que ia para a maternidade também. E é nesse tipo de coisa, por serem peças essenciais, indispensáveis, que as mães acabavam comprando um volume. Eu conseguia vender R$2.000, às vezes até mais, para uma única cliente. Eu pegava muitas avós, tias, madrinhas que estavam ajudando a montar o enxoval. As peças não sendo personalizadas, tem a questão dos chás revelação também, né? Vou sentar de volta aqui. Então, no chá revelação, eu vendia muito kit. Por quê? Porque elas não queriam peças personalizadas. Então, eu investia, assim, em estampas mais neutras, que podia ser vendida para o chá revelação, que independente do sexo, do gênero da criança, era um presente útil, que a mãe ia usar, que ia atender bem, que era bonito, de excelente qualidade, porque quando a gente faz peças básicas, a gente tem que priorizar a qualidade da matéria-prima, então a gente tem que usar os tecidos bons, né, para poder atender as mães. O que eu estava falando sobre o chá revelação é que, para o chá revelação, as pessoas não fazem questão de peças personalizadas, até porque elas não sabem, né? Estão indo sem saber qual é o nome do bebê, o sexo do bebê e tudo. Então, a gente tendo esses kits neutros, sem personalização, mas peças úteis, peças bem acabadas, com excelente matéria-prima, a gente consegue atender esse público que quer mandar esse presente, quer levar esse presente para a mãezinha no dia do chá revelação. Então, isso é uma demanda de mercado que a gente consegue atender também com esse tipo de produto, né? Vou ser bisavó e farei todos. Isso mesmo, Rosane, eu ia dizer isso também, né?
Às vezes, tu tem uma máquina de costura em casa e tu quer montar um enxoval, né? Ou tu tá gestante, ou tu vai ser avó, vai ser bisa, ou vai ser madrinha. Essas peças aqui, tu podendo fazer em casa, tu acaba economizando muito e fazendo todas as peças que são indispensáveis para a chegada desse bebê. A questão da precificação, tem muita gente falando de preço, a questão da precificação é bem particular, tá? Depende muito do quanto tu paga na matéria-prima, depende do quanto tu estipulou de salário para ti, de em quanto tempo tu consegue produzir essas peças. Esse tipo de peça, a gente se organizando, consegue fazer uma produção bem significativa durante o dia. Então, a gente vai ter um volume de produção maior, o que vai fazer com que a gente consiga, claro, né, conciliando isso com um processo de vendas, bastante informação. Se tu tiver esse giro de pedidos muito grande, tu consegue atender bem, porque são peças que não tomam muito tempo para fazer. No coelho duplo, não tem risco de encolher o tricoline? Bom, primeiro lugar, que antes de fazer qualquer produto, se vocês não conhecem ainda o tecido que estão usando, precisa fazer um teste, tá? O que eu fiz antes de produzir cada um desses itens? Eu fiz a lavagem, eu esperei secar, eu passei, eu vi o que aconteceu. Então, eu conhecendo a matéria-prima que eu estou usando, eu sei que ela não vai sair tinta, eu sei que ela não vai encolher. Os tecidos, hoje em dia, eles já são fabricados com uma tecnologia muito superior ao que eram há uns anos atrás. Então, eles já saem de fábrica pré-lavados, a taxa de encolhimento deles é muito menor. Mas se tu tiver algum, né, que tu não conheça, corta um pedaço dele, deixa de molho, seca, passa e vê o que acontece com essa taxa de encolhimento, né? Se encolher muito, aí realmente não é recomendado o uso, ou se soltar tinta, principalmente, né? E esse tipo de peça aqui, uma coisa que eu sempre falava com as mães, é que elas podem ser lavadas na máquina, claro que com aqueles cuidados básicos, né? Não misturar com outras roupas, lavar no ciclo delicado, usar um sabão específico para produtos para bebê. Mas hoje em dia, né, as mães precisam de uma praticidade, então todos esses itens vão oferecer essa praticidade de não terem muitos cuidados assim com a lavagem de não pode deixar de molho, não pode, enfim, secar no sol, essas coisas assim. Esse tipo de produto facilita um pouco, né? Porque vai ter que fazer muitas lavagens desses itens. Lençol, tem que trocar toda hora, pelo menos, vaza uma fralda, né? O bebê regurgita, qualquer coisa assim. Paninho de boca, mais ainda, toalha de banho. Então, é importante que a gente tenha itens que facilitem a vida das mães, porque hoje em dia é isso que elas precisam. A Eunice está perguntando quantas estampas precisa para começar. Eu recomendo, Eunice, que tu tenha pelo menos umas 4 ou 5 estampas, tá? Uma de menina, eu apostaria assim, uma de menina, uma de menino, e umas 2 ou 3 neutras, que dê tanto para menino quanto para menina. Por exemplo, essa aqui é uma estampa neutra, ó. E é uma estampa que as mães gostam muito, que ela é com os bichinhos em tons de marronzinho, é uma estampa neutra. Então, vale a pena investir nesse tipo de estampa que tu vai vender tanto para menino quanto para menina sem problema nenhum. Então, se tu puder investir de estampinha neutra, essa aqui também, ó, é uma estampa neutra, ó. É uma estampa que dá também tanto para menino quanto para menina, que tu não vai ter dificuldade. Então, se a pessoa está procurando um kit para levar, aí é aqui que entra os chás revelação, ou enfim, né, a pessoa gosta. E hoje em dia tem um movimento muito grande em cima de produtos neutros. E a gente precisa também ficar atento a isso. Muito porque, depois que eu usei, eu posso passar adiante para um outro bebê sem me preocupar com o sexo do bebê, né? Então, eu posso guardar para o próximo enxoval, mesmo que eu não saiba qual vai ser
o sexo da criança que vai vir da próxima vez. Se a família pretende aumentar, então pode guardar jogo de lençol, pode guardar toalha de banho, muitas vezes, para um próximo enxoval. Então, eu acho que vale muito a pena. Quando eu estava trabalhando na Cultivar, que eu falei para vocês que a Cultivar foi um grande laboratório para mim, eu percebi muito esse movimento. Eu tinha 90%, acho, das minhas coleções eram coleções neutras, que dava tanto para menino quanto para menina. Então, tinha alguns, claro, para menina, tinha para menino, mas eu trabalhei muito com essas estampas que as pessoas não precisavam se preocupar, assim, com qual o sexo do bebê. Então, vale a pena. Mas eu começaria, assim, né, com algo bem feminino, de menininha, algo para menino, e ali uma ou duas ou três estampas neutras para poder começar. Certo? Então é isso. Muito obrigado pela presença de todas vocês aqui na live. E a gente vai se falando. Um beijão, um excelente final de semana para todas.